nossa casa. Pusemos em nossa boca tuas mais loucas palavras. E aí, fião? Repetimos o teu sagrado livro. Escutando o Kivitz. O mais puro desejo de acertar a rota. Kivitz, filho do pastor Ed Kivitz. Nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvimos. Seu Jesus, Papai Noel já deu. Pra chegar na situação da sociedade que está doente. Como miúdo alerta, pelos neguinhos trancado em franco é que meu peito aperta. A droga boa é a porta pra ela aberta. Fora impressão, que é depressão, que a razão não interpreta. Mas vamos devagar aqui. Meu Deus dos nóia, porque... filho. E aí nós... Aqui, uma situação, 40 segundos praticamente aqui pra pensar o que eu vou falar pra não ofender, né? Porque... Aliás, o Estatuto do Idoso me garante, né? Falar algumas coisas que antes eu teria pensado 10 vezes. Mas... A sociedade está doente, já falamos isso em alguns vídeos. E a educação falhou. Quando eu falo educação, um todo, desde aqui no Brasil até na Suécia, desde o Japão até no Alasca, desde a Patagônia até a tundra, ela falhou, cara. Na África, falhou. Porque quando você começa a ver o alto índice de pessoas aí saindo pela porta dos fundos, infelizmente, através do suicídio, jovens e outros. Quando você começa a ver a competitividade que acontece dentro da sociedade, e os caras acham que é normal, principalmente esse bando de indivíduos que se autodenominam coach de vida, como se pudesse treinar, e às vezes não sabe nem educar os filhos direito. Quando você vê pessoas ficando com síndrome de burnout, estresse, hipertensão, doenças autoimunes, alguma coisa errada. Quando você vê escolas de vários matizes contratando os filósofos aí com a fórmula mágica da paz, pagando 25, 30 mil reais para falar o que o professor fala em sala de aula, porque não confia no seu professor. Quando você vê pessoas muitas vezes dizendo que o material é mais importante do que o ser humano, a educação falhou, cara. Aí você enche as igrejas, os templos, as mesquitas, as sinagogas, os templos budistas. Ali fala de um mundo futuro. Diz que não pode servir a Deus e a Mamon, mas é a Mamon que nós servimos direto. Ensinamos os jovens a ser altamente competitivos. E essa competição destrói. Quando nós comparamos um ser humano com outro, há uma destruição total de situações, porque cada um é uma singularidade. Os vestibulares que se dizem aí, os senhores do conhecimento, que se arrogam em castelos inexpugnáveis do intelecto, olhando de baixo para cima, fazem questões que eles não querem saber o que o indivíduo quer, que o indivíduo sabe. Na realidade, eles querem saber o que você não sabe. Tiram frases de contexto, como algumas estaduais que aconteceu agora há pouco no Paraná. Pegaram uma obra fantástica de Josué de Castro, Geografia da Fome, e pergunta se é verdadeiro ou falso, sem um aluno nem saber quem é Josué de Castro, sem sequer colocar e situar o aluno no contexto de uma obra dessa. Quando nós vemos a polarização ideológica que o mundo está passando hoje, que os podcasts que falam de mortes, de guerra, que tem um monte de gente querendo sair aí sendo o futuro Rambo, então perguntamos o que acontece com a educação. Quando vemos professores dizendo que nós não somos educadores, nós apenas damos informação e que a educação é dada em casa somente, então é de se questionar. Na realidade, no final, depois de 47 anos trabalhando, sendo 40 na área de educação, a gente vai se questionando de muita coisa, né? Um exame nacional de ensino médio que todo mundo fica desesperado, o aluno desesperado ali para saber se vai passar ou não, como se isso fosse determinar a sua existência. E os assuntos mais importantes, mais nevrálgicos do processo não são tratados, que é a vida. Então a educação falhou. Agora, esse é o tipo de vídeo que eu não coloco, por exemplo, em grupos de aluno, porque pode suscitar melindres, não é? A suscetibilidade, suscitar melindres dentro de pessoas que tiram suas frases dentro do contexto, mas que enchem os templos religiosos. Quando você começa a ver que nos templos religiosos as pessoas falam sempre
de Deus, mas acham que é uma bênção estar bem com o carro zero do ano, tendo ao seu lado ali pessoas passando fome. Isso não é comunismo, meu filho. Isso é uma realidade de vida. Então fica difícil realmente. Hoje eu estou numa incógnita mesmo. É um desabafo. Estou preocupado se você vai pôr like. Estou preocupado se você me dá dislike. Não vai mudar a minha existência. Não vai mudar a minha trajetória espiritual de evolução infinita. Mas apenas para você pensar. Krishnamurti, filósofo indiano, que poucos educadores conhecem. Poucos educadores. E quando conhecem, alguns conhecem, se arrogam como se fosse o senhor da verdade. Mas Krishnamurti fala uma coisa interessante, quando ele diz que nós temos o que é e o que deveria ser, e essa situação gera no homem um conflito muito grande. Porque nós sabemos que existem verdades realmente que transcendem as latitudes do orbe, transcendem as latitudes cósmicas. Mas nós nos adequarmos fica difícil. Aliás, atualmente as grandes organizações religiosas, elas querem relativizar muita coisa. Não significa essa coisa de morrer de dureza, mas é relativizar, né? Mas é isso aí, filhão. Eu vou escutando o Kivitz, que ele tá certo. De certa forma ele tá certo. Eu vou escutando o Kivitz aqui. E vamos aí. Apenas reflexões dominicais de um velho dinossauro que deve ter uns 30 visualizações, talvez. E também acho que, como eu falei pra vocês, se eu fechar o canal ou não, não muda absolutamente nada dentro da história humana. Se a biblioteca de Alexandria ela foi queimada e não mudou muita coisa, e na pandemia a solidariedade virou lei de mercado, tranquilo. E vamos naquela situação farisaica, sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Kivitz, casa do último cristão, a maioria. A maioria. Já dizia Kivitz. Quero Ibope, quero poder.